Eu sei que ninguém pediu, mas nós vamos fazer um vídeo comparando o programa Nome Limpo de Ciro Gomes e o programa Desenrola Brasil do governo Lula. Nesse vídeo eu vou estabelecer com vocês a motivação de ambos os programas, as suas semelhanças e diferenças, a repercussão de ambos os programas e ao final eu vou me posicionar com relação a eles e peço que vocês assistam até o final esse vídeo, porque eu quero a interação de vocês e eu também preciso contar um bastidor quente do programa Desenrola do governo Lula. Ambos os programas surgem em um contexto de superendividamento das famílias e os seus principais objetivos seriam renegociar as dívidas das famílias, garantir o acesso ao crédito e reativar o consumo das famílias. Isso porque o consumo das famílias, segundo dados do IBGE, representa em torno de 65% do PIB nacional. Além das semelhanças que nós já apontamos na missão e objetivos entre ambos os programas, eu posso elencar ainda outras semelhanças, como por exemplo, o sistema de leilão entre credores, curso de educação financeira e linhas de financiamento preferencialmente aos bancos públicos, o que não necessariamente exclui os bancos privados ou outras instituições financeiras. Agora que falamos sobre as semelhanças, nós precisamos falar sobre as diferenças entre os programas. E para isso, nós precisamos partir de uma premissa fundamental entre as propostas. O Nome Limpo é uma proposta de campanha. O Desenrola Brasil é um programa de governo. Feita essa premissa, vamos aos destaques que eu selecionei. No programa Desenrola Brasil, na faixa 2, há a previsão de aporte do Tesouro Nacional para financiar o programa, o que não acontecia, por exemplo, no programa Nome Limpo do Ciro Gomes. Diferentemente do programa Desenrola Brasil, a proposta do Ciro Gomes era uma proposta que ela tinha a sua inspiração em duas ideias que já tinham uma aplicabilidade e relativo ou muito bom funcionamento. Uma delas de experiência nacional, que são os feirões do Serasa SPC, e nível estadual, o Crédito Amigo, o aval solidário, que é uma experiência do Banco do Nordeste, que tem uma inadimplência de apenas 1,4%. O Desenrola Brasil ele vai funcionar em 3 faixas de renda. No caso da faixa número 1, é preciso que esteja vinculado ao CAD único, enquanto que o programa que o Ciro defendeu na eleição de 2018, ele não precisava necessariamente estar vinculado ao CAD único, não havia faixas de renda e ele, na verdade, se organizava por grupos entre 5 e 10 pessoas. O Nome Limpo ele não tinha intermediários, diferentemente do Desenrola Brasil, que tem o fundo garantidor e as desonerações fiscais aos bancos. E qual é o papel desses dois? Bom, as desonerações aos bancos, elas existem justamente para bancar os descontos aos devedores. E o fundo garantidor de operações, ele serve não só para cobrir o risco das operações de financiamento e também de empréstimos, mas também para garantir, caso os devedores não paguem a conta, o fundo garantidor garante o pagamento aos bancos. Mas e aí? Qual é a melhor proposta? Calma aí, não decide agora, porque eu vou te apresentar as vantagens delas e depois eu vou dizer qual que eu acho melhor e o porquê. Quais são as vantagens do programa Desenrola Brasil? Por se tratar de um programa de governo, nós podemos avaliar o desenho institucional, detalhes, a disputa política e na opinião pública, eventuais saídas e também podemos discutir os resultados, sejam eles negativos ou positivos, até para nós aprendermos com uma experiência em nível nacional. O financiamento em até 60 meses sem entrada, além de outras condições de financiamento a consultar nos bancos públicos, no qual nós temos às vezes, como por exemplo, na Caixa Econômica, a possibilidade de financiamento em até 120 meses. Uma margem relativa de êxito no curto prazo. Por quê? Porque nós estamos verificando uma queda na
taxa Selic, que baixou 0,50%, e já há economistas que estão precificando novas quedas. Uns apontam que até o final de 2023 nós podemos ter uma Selic entre 11,25, talvez 10,75, enfim, né, os números vão variar conforme for se comportando o mercado e a inflação, que está hoje no patamar de 3,25 e pode baixar até 3% a meta de inflação. Então tudo isso vai mexer com aquilo que nós chamamos, né, de spread bancário, que é o custo que o banco tem, né, para manter ali, né, caderneta de poupança, títulos de renda fixa e aquilo que ele te cobra para te emprestar ou fazer um financiamento. Então esse valor ele pode ter uma queda e isso pode ajudar o governo federal no êxito desse programa, porque ele está vendo, né, está enxergando a sua proposta no curto prazo. Só que eu digo que esse sucesso ele pode ser relativo porque é preciso retomar a renda e o crescimento econômico, que deve ser o foco que o governo deve ter para que a sua estratégia de curto prazo tenha resultados melhores. Mas conhecendo o PT, talvez isso fique um pouquinho pela metade, a propaganda é que fale mais alto, que é um forte do PT. E quais eram as vantagens do programa Nome Limpo do Ciro Gomes? A forma de financiamento ele se dava por propostas de caráter estruturantes, como por exemplo, reforma tributária, taxação de grandes fortunas, heranças e patrimônios, eliminação das desonerações fiscais e a revisão da tabela do imposto de renda, dentre outras iniciativas. A carência de 3 meses para começar a pagar o refinanciamento da dívida, os leilões reversos, que poderiam dar um desconto mínimo de 70%, mas que com a força do governo ele poderia colocar na praça uma linha de crédito que possibilitasse uma maior concorrência entre os bancos públicos e privados para eles disputarem o cliente com as menores taxas e um maior desconto, podendo talvez chegar ali a números muito próximos àqueles praticados pelos leilões do Serasa. E uma outra vantagem que eu já mencionei, mas volto a repetir, é o aval solidário, que permite que um grupo entre 5 e 10 pessoas, eles sejam avalistas de uma operação de crédito ou de financiamento para garantir uma parcela baixíssima e não só isso, mas garantir que caso um não pague, o outro possa cobrir e depois eles vão acertando um com o outro para permitir que eles continuem com crédito na praça e eles possam se acertar no futuro para não dar problema também aí das amizades, sabe como é que é, né? Bem, então chegou a hora do veredito final. E aí eu vou dizer qual a proposta eu acho melhor. E eu estou pesando na minha escolha as vantagens, as diferenças, algumas armadilhas que eu enxergo nas propostas e também eu estou avaliando o próprio demérito de uma das propostas. E baseado em tudo isso que eu coloquei para vocês, eu considero sim que a proposta do Ciro era melhor. E por que eu considero a proposta do Ciro melhor? A proposta do Ciro, ela nos entregava reformas estruturantes como um meio para financiar esse projeto, enquanto o Desenrola Brasil, ele entrega desoneração fiscal aos bancos e dinheiro público, principalmente na faixa 2. O sistema de leilões virtuais mais o aval solidário me parece uma alternativa interessante porque ele é muito mais atrativo do que os leilões do Serasa, aqueles leilões mais convencionais, e ele também é uma alternativa a esse trabalhador que teve o seu trabalho precarizado e a sua renda diminuída. Então, todos esses mecanismos favorecem que o trabalhador ele possa ter uma capacidade maior e melhor de poder honrar seus compromissos. Outro ponto que me chama a atenção é a carência de 3 meses, o que significa que o cidadão ele pode chegar lá, assinar um contrato, se comprometer a pagar a dívida e a partir daquele momento que ele assina o contrato, e isso estava na proposta, o nome dele sai do SPC Serasa
E aí ele fica na condição de poder ter crédito novamente. Aí ele só tem que tomar esse cuidado e ele vai ter, né, a carência de 3 meses para começar a pagar e ele vai poder, né, picar, né, como dizia o Ciro, né, poder parcelar em até 36 vezes. Então é uma vantagem bastante interessante. Outra vantagem que eu não mencionei, mas eu vou falar agora, é com relação à taxa de juros. Enquanto o programa do Ciro previa uma taxa de juros de 12% ao ano, o programa do governo Lula, ele prevê uma taxa de juros de 27,5% ao ano. É claro que com os ajustes, descontando a inflação, ele fica entre 22% e 23% ao ano, o que ainda é muito alto e confere uma vantagem bastante significativa à proposta que o Ciro defendeu lá em 2018. Eu sei que depois dessa minha posição, vai ter uma turma que vai ficar dando chilique por aí e vai ficar dizendo assim: que não dá pra comparar as duas propostas, que a proposta do Ciro não foi pra frente, que a proposta do Ciro ficou só no papel, mas não dá pra comparar porque a proposta do governo é uma proposta real, que vai dar pra ver resultados, vai dar pra fazer análises comparativas de quando foi implementado, quais são os resultados finais, a proposta do Ciro não, porque ele não ganhou a eleição, e a hora que tu tá com inveja, que tu é golpista, que tu é fascista. Só parem, pessoal, sinceramente, aqui a gente está fazendo um exercício para a gente avaliar as propostas no campo das ideias. E é somente isso, pessoal, porque é o único debate nesse momento que dá para fazer. Porque se a gente quer ser honesto, a gente tem que partir nesse momento, já que nós temos uma proposta que ainda não completou 2 meses, então só nos cabe a discussão a partir das ideias e não dos resultados mensurados. Agora, se eu tivesse defendendo a proposta do Ciro e a partir de resultados bons ou ruins do projeto do governo Lula e eu quisesse aqui defender que a proposta do Ciro era melhor, aí sim, realmente seria incoerente da minha parte defender uma proposta que, mesmo com méritos ou deméritos, ela tinha seus resultados, enquanto uma não foi colocada em prática porque o meu candidato, o Ciro Gomes, não venceu a eleição. Mas e aí, galera? Qual a proposta que é a melhor? A proposta do Ciro ou a proposta do Lula? Deixa aí nos comentários e, pessoal, espalhe aí para os amigos de vocês, ciristas e lulistas, para a gente ver, né, as opiniões diversas, discussões, enfim, vai ser bacana de ver vocês opinando aqui, independente das posições diferentes, se vocês concordam, se discordam de mim, e tá tudo certo desde que seja dentro de um certo respeito. Agora, conforme eu prometi a vocês, eu vou contar para vocês um bastidor do programa Desenrola Brasil do governo Lula. O professor Nelson Marconi, que para quem não sabe, ele foi coordenador da campanha do Ciro Gomes e assessor econômico do Ciro, ele revelou que durante a campanha eleitoral, o presidente Lula, ele já havia acertado a proposta essa de refinanciamento das dívidas com a FEBRABAN. Sim, a FEBRABAN, a Federação dos Bancos. Quer dizer, o Lula já estava com tudo acertado desde a campanha e é por isso que nós estamos vendo esse adesismo total e esse apoio dos bancos, né, com essas desonerações e dinheiro público rolando nessa proposta do tal governo de esquerda. Esse fato, por si só, já denota o porquê que nós tivemos um tratamento, uma receptividade e, por que não, uma repercussão diferente com relação às propostas, porque o Ciro ele estava tentando trazer uma solução para um problema macroeconômico muito sério, muito bem estudado, mas como ele não tinha os acordos, né, com a grande elite, ele virou chacota, virou motivo para memes e outras gozações. Enquanto o seu Lula recebe todo o adesismo, nada de críticas, porque ele já havia combinado com os banqueiros com desoneração fiscal, com fundo garantidor entrando para assegurar que caso não paguem, né, o fundo garantidor garante o dinheiro aos banqueiros, como o Lula sempre fez. Assim fica fácil, né? Bem, então esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Dá aquele like, comenta, compartilha. Não esquece de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações de novos vídeos. No mais,
Era isso e até o próximo vídeo.